graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Nós chegamos no livro de Atos dos Apóstolos ao capítulo 8, e o capítulo 8 ele começa com uma frase singular e muito triste. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão, e o texto continua assim. Daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los no cárcere. Esse texto, essa narrativa de Atos dos Apóstolos, apresentada por Lucas, ela é muito triste, ela é muito desgastante, mas ela apresenta para os cristãos e para aqueles que têm fé em Deus, aqueles que reconhecem que mais importante é agradar a Deus do que agradar aos homens. Então a questão do martírio, no nosso vocabulário, o martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, as pessoas apresentam como a morte. Mas o martírio, a própria palavra, a própria expressão, traz a conotação de testemunho através da vida. Então, o mártir é a testemunha, o mártir é aquele que vive. O martírio de testemunho não diz respeito à maneira como ele morreu. O martírio diz respeito à maneira como o cristão decide viver, em obediência a Deus ou não. Ele decidiu pela obediência a Deus. A Bíblia apresenta Estevão como um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Cheio de fé e cheio do Espírito Santo é o padrão da vida cristã. É uma vida de fé, é uma vida cheia do Espírito Santo. Aí se levanta aquelas questões inúteis, né? Ah, mas o que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Bom, você para de fazer tudo que você fez que te levou ao esvaziamento do Espírito Santo. É simples. Porque a vida cristã não tem início com um pouco, ou metade, ou 75% do Espírito Santo. Não. A vida cristã é uma vida de plenitude da graça do Espírito Santo na vida daquele que crê. É o padrão é o mínimo, o padrão é o máximo, o padrão é tudo, cheio de fé e cheio do Espírito Santo, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo deixou de ser o aferidor de medida na vida da igreja, né? Quando as pessoas começaram a estabelecer critérios outros para aceitar ou não como cristão, aí a coisa tomou rumos diferentes em vários lugares e chegamos aos dias de hoje. Né, em que cada porta tem lá o seu critério lá para justificar, aceitar ou rejeitar, né, para reconhecer ou identificar o indivíduo que tem fé em Cristo Jesus, que foi alcançado pela graça salvadora. Mas o que a Bíblia ensina de fato é que o padrão, o aferidor, aquele que traz a vida, aquele que demonstra a novidade de vida é e sempre foi o Espírito Santo. Nisso a Bíblia não mudou. Então as pessoas vivem preocupadas assim, mas chegou a ponto de morrer, de entregar a vida. Não é essa a perspectiva. A perspectiva é de que ele viveu intensamente a fé que ele possuía e que dominava a sua vida, os seus sentimentos, a sua vontade. Ele viveu plenamente a sua vocação. Tristemente, foi um ministério curto. Alguns anos, creio eu, aí, 3, 4 anos, talvez 5. Foi um ministério curto, mas foi um ministério muito frutífero e abençoado. De outra perspectiva, o texto apresenta aqui uma questão, né, de perseguição religiosa. Até então, o cristianismo não se diferenciava em praticamente nada do judaísmo. É o que nós falamos, é que algumas pessoas hoje têm dificuldade de entender e de aceitar. Né? A salvação vem dos judeus. O próprio Senhor Jesus era judeu. Ele nunca foi contra nenhuma das práticas dos judeus. Nunca. Quando ele ia orar, ele
seguia todo o ritual de colocar aquela marcação na testa, aquela caixinha lá, né, no braço esquerdo para ficar do lado do coração também. Jesus cumpria com todas as obrigações religiosas, sempre cumpriu. Ele nunca desprezou a religião, ele nunca desprezou a fé. Ele tinha problemas com a falsificação da fé e com a dominação religiosa por ambição outra, tá? Mas o cristianismo surge no seio do judaísmo ali. E nesse ambiente, a princípio, os sumos sacerdotes, especialmente, fizeram oposição, porque eles haviam condenado Jesus Cristo à morte. E os cristãos, que eram judeus, toda vez que eram confrontados, eles declaravam, afirmavam, né? Aquele que Deus constituiu Senhor e Cristo, vocês condenaram à morte. Foram vocês, sacerdotes. Foram o seu grupo político, foi o seu grupo religioso. Então, há questões outras envolvidas aí. Havia um embate e havia um desejo por parte dos sacerdotes. É interessante, né? Que algumas pessoas querem polir a sua honra, a sua dignidade, né? Ou manter a sua biografia ilustre, tentando apagar todo o mal que fizeram. Você tem aí os sacerdotes, todos não, o sinédrio todo não, mas quem domina, domina. E nós sabemos que quem está no poder usa do poder e tem a tendência de jogar um pouco para lá ou para cá para satisfazer a própria vontade. Tá. Os sumos sacerdotes aqui, eles estão tentando manter a sua biografia, tentando apagar a mensagem de Jesus Cristo, tentando apagar o Evangelho, tentando riscar a igreja. E você olha aqui para esse jovem aqui que começa, você fala, mas que pessoa infeliz, né? Que homenzinho infernal, que homenzinho perturbado, esse Saulo de Tarso. Ele já começa perseguindo, invadindo casa, invadindo sinagoga, indo para outras regiões, saindo da própria Judéia, indo para outros países para perseguir entre os judeus aqueles que confessavam o nome de Jesus como Cristo e Senhor. Você fala, mas de onde vem todo esse ódio? De onde vem toda essa raiva? De onde vem toda esse desejo de destruir? Algumas pessoas não aceitam. Alguns grupos, alguns indivíduos, algumas filosofias, algumas ideologias de vida não aceitam sequer a possibilidade de estarem errados. De estarem errados. Eu ouvi de um boçal, de um cretino, de um sujeito estúpido que ama a ignorância, né, a acusação de que eu estava a falar heresias. Ele nem sabe o que é isso. Se não conhece a sã doutrina, como vai falar que o outro é herege? E essa é a acusação. Os cristãos estavam sendo acusados de blasfêmia. Blasfêmia contra o nome de Deus, blasfêmia contra o templo, blasfêmia contra as instituições religiosas, né? Aquele tipo de religiosidade ou de liderança religiosa que só admite por parte dos outros o amém. Né? Aquele lugar, aquele ambiente que você só pode dizer glória a Deus, amém e aleluia. Abrir a carteira, puxar o dinheiro e colocar lá, né, no gasofilácio. Não tem direito a mais nada. Questionar qualquer erro, absurdo, aí é um herege, né? É um blasfemo. Né? Hoje as pessoas usam outros nomes, outras acusações, outras insinuações. Né? Eu vi um jovem pastor, não sei o que vai ser da vida daquele jovem, né? A liderança acusou ele de ser comunista, né? Não tinha como contestar a apresentação que ele fez num trabalho lá, porque tem alguns personagens da Bíblia. A Bíblia não esconde o erro, a falha, o defeito ou o pecado de quem quer que seja. Mas alguns são meio que idolatrados, né? Porque o cara teve sucesso em algumas áreas, então o cara quer justificar também a sua conduta, a maneira como viveu, o que amealhou ao longo da vida, né? Então aquele personagem é inquestionável.
Me parece que alguns rabinos também tiveram algum problema nesse sentido, né, ao questionarem certas personalidades das escrituras, no que diz respeito, assim, não, o homem foi um instrumento de Deus, mas foi um homem, teve suas falhas e seus defeitos. E isso a Bíblia não esconde. O apóstolo Paulo começa da pior maneira possível, começa como um fanático, começa como um insano, como um louco, como um religioso. Você fala, Marco, mas o Sinédrio tinha poder para isso? Não, o Sinédrio não tinha poder para isso. O Sinédrio não tinha poder para enviar para esse policiamento religioso. Não, ele não tinha poder. Ele não tinha essa autoridade de zelar pelas instituições, pela sã doutrina, sim, mas de perseguir, aprisionar e matar pessoas que discordavam de algumas convicções, que os próprios integrantes aí do grupo dos saduceus, eles também eram, hoje são chamados de antissobrenaturalistas. Eles eram judeus, eles ocupavam os principais cargos sacerdotais, mas o grupo político, na sua maioria, que dominava, os sumos sacerdotes, eles não acreditavam em espírito, não acreditavam em anjo, não acreditavam em demônio, não acreditavam em milagre. Sabe aquele religioso que, assim, é praticamente religioso porque a família é religiosa, os negócios estão vinculados, as amizades, os compromissos, mas ele praticamente não crê em Deus. Boa parte da família dos sumos sacerdotes, do partido dos saduceus, eles tinham uma formação grega, uma formação helênica, né? Eles eram voltados mais para a cultura helênica do que propriamente o zelo pela religiosidade judaica. É, como nós já falamos aqui, né, o serviço religioso, a administração do templo movimentava recursos e muitos recursos, e ninguém quer abrir mão das prerrogativas, né, de ser elite, de ser autoridade, de ser sacerdote, de ser uma classe diferenciada. Alguns estudiosos alegam que entre eles, alguns até insinuavam serem dotados de dons, percepções ou capacidades sobrenaturais, uma maneira de tentar assim intimidar as pessoas, né? Aquele indivíduo que insinua, né? Que ele desfruta de uma intimidade maior com Deus, com o Senhor Jesus Cristo ou com o Espírito Santo do que os demais mortais, né? Todos são agraciados, mas ele recebeu um favor à parte que concede a ele algumas assim prerrogativas, algumas exclusividades. Nesse ambiente de vazio político, porque a responsabilidade pela ordem era dos romanos e daquela região estava começando a prevalecer uma situação caótica de confusão, o Sinédrio decidiu por matar e, a princípio, expulsou. Mataram aqui o jovem e brilhante Estevão, e Saulo foi um jovem, né? Foi um dos primeiros a concordar com aquela ideia. A Bíblia declara aqui que houve uma perseguição à igreja. Essa perseguição foi basicamente em relação ao grupo cristão formado por judeus que eram da cultura grega, de cultura helênica, né? Que eram de fora do território de Israel, porque os apóstolos, né, os naturais da terra, permaneceram, mas atacaram Estevão. Estevão foi assassinado e aquele grupo, por ele liderado, se dispersou, foram perseguidos. O apóstolo Paulo, como nós falamos, o mundo, né, e nós vemos hoje aí também pessoas lutando na justiça, isso, aquilo. Eu não admito que tentem manchar a minha biografia. O apóstolo Paulo não esconde de ninguém. Aqui nós estamos vendo o jovem Saulo perseguindo. Anos depois, muito tempo depois, ele fala a respeito do que ele fez, do porquê fez e como fez, até o momento em que ele foi resgatado por Cristo Jesus. No próprio livro de Atos dos Apóstolos, no fim, no capítulo 26, a partir do capítulo 9, ele diz assim: eu igualmente estava seguro de que deveria me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente assim que procedi em Jerusalém.
havendo eu recebido autorização dos chefes dos sacerdotes, atirei muitos santos aos cárceres. E quando eram sentenciados à pena de morte, eu sempre dava o meu voto contra eles. Várias vezes corri de sinagoga em sinagoga com o objetivo de castigá-los, e fazia de tudo para obrigá-los a blasfemar. Em minha fúria obstinada contra eles, atravessei terras estrangeiras para capturá-los. Até que, em uma dessas viagens, estava me dirigindo para Damasco, com autorização dos chefes dos sacerdotes e por eles próprios comissionado. O jovem Saulo, seus 30 e pouco, 35 anos talvez, imagino eu, o jovem Saulo, um rabino, pela maneira com que ele discorre nas suas cartas, uma mente brilhante, né? Ele já era uma mente brilhante, né? Era um jovem prodígio na lei dos judeus. O jovem Saulo tomou partido do terror. Quando você confunde poder político, autoridade política com autoridade religiosa, a tendência sempre foi essa: perseguição, encarceramento, tortura, assassinato. É impressionante, e eu falo, é impressionante, meu Deus do céu, como a liderança religiosa através da história se mostra incompetente para administrar, para governar o mundo, a sociedade. Porque em nome de um zelo, de um fervor, de uma fé, de um ardor, de uma convicção, de um conhecimento, de um juízo vindouro, eles se dão ao direito de cometer toda e qualquer sorte de abuso contra todo e qualquer indivíduo. O Sinédrio aqui não está perseguindo assassinos, não está perseguindo estupradores, não está perseguindo bandidos. O Sinédrio está perseguindo aqui, na pessoa do jovem Saulo, por ordem dos sumos, dos principais sacerdotes, está perseguindo homens e mulheres profundamente religiosos, pessoas simples, pessoas honestas, pessoas que temem a Deus, pessoas que procuram fazer com que as suas vidas sejam um instrumento de bênçãos para outros indivíduos. Quem os está perseguindo? Líderes religiosos. Por quê? Porque esse movimento não nos convém. Não, mas por que tem que convir para vocês? Esse movimento está de acordo com as Escrituras? Esse movimento atende o padrão estabelecido pela palavra de Deus para proporcionar um mover do Espírito Santo para resgatar vidas, abençoar pessoas? As coisas não são bem assim. Então como são? A igreja tem que parar até que você morra para que Deus volte a abençoar a igreja? Vai transformar a igreja de Deus, a igreja de Cristo, num instrumento de perseguição? Já temos na história esse tipo de coisa. E temos ainda hoje de uma maneira branda, né? Porque a parceria entre as igrejas, né, cristãs e o Estado, ela não permite, não pode mais queimar ninguém, né? Não pode mais roubar a propriedade, né? Não pode mais se apropriar dos filhos para vender comida, não pode mais, né? Então não pode, então assim, mas na prática, a língua que amaldiçoa, né? O desejo de destruir, de desconstruir, o negar o direito ao outro de existir e de se expressar livremente, de acordo com a graça de Deus a todos concedida, não. Isso pode. Mas não foi exatamente isso que Jesus condenou? Jesus condena o homicídio e diz que é igualmente pecado o ódio que incita o coração humano a praticar o homicídio. Jesus condena o adultério e diz que é igualmente condenável a cobiça que incita o coração humano a desejar alguém ou algo que a ele não pertence, que incita a inveja, a cobiça, o desejo.
a possuir algo que não é seu por direito, pertence a outro. O início e a consumação são igualmente pecados, não são o mesmo pecado, mas é igualmente pecado. Então a igreja gosta de falar, né, e foi verdade, durante um bom tempo a igreja cristã foi muito perseguida. Foi muito perseguida. Você vê aqui no início uma igreja basicamente formada por judeus, perseguida pelos judeus. Né? Depois você vê o Império Romano atacando a igreja. Mas quando a igreja se associou ao poder, ao Império Romano, ao governo tal, ela também perseguiu. Ninguém gosta de falar aqui. Os cristãos, os sacerdotes, os padres, os pastores invadiam as sinagogas também. Invadiam a sinagoga, interrompia o culto, faziam um banzé lá dentro para ofender, para humilhar, para insultar. A igreja esquece de dizer que ela também obrigou muitos dos judeus a uma conversão na marra. Pessoas foram condenadas à morte e à fogueira porque não atendiam aos padrões que eles diziam ser o que eles haviam recebido por Deus. Só gosta, né? Porque é comovente apresentar a parte, o momento histórico que a igreja está lá sendo perseguida, lutando, perseverando, dependendo de Deus, se movendo em Deus, suportando tudo por Deus. O momento em que as igrejas se associaram ao Estado e se transformaram em instrumento de perseguição, de morte, de ódio, isso ninguém quer falar. Isso ninguém quer falar. Ah, Marco, nós somos contra o Estado laico ou contra o Estado ateu. Bom, a teoria do Estado é algo que, na minha opinião, me parece bastante em aberto. Nós não podemos negar a quem quer que seja o direito à vida. E o cristão precisa, de manhã, abrir os olhos e fazer o seguinte exercício. Coloque seu pé na rua. É a rua de ouro? É a cidade celestial que você está? É o céu? Você não está no céu. Nós não estamos no céu. Nós estamos na Terra, nesse ambiente que nós consideramos mundo. Chamamos de mundo. Uma realidade que não é das mais favoráveis para a fé. Mas transformar o mundo, que jaz no maligno, está sob a influência e o poder do maligno, no inferno religioso, você vai colocar só uma veste sacerdotal no diabo e fingir que é o céu. Nós devemos ser agentes da obra de Deus para salvar, para resgatar, para transformar. Toda e qualquer tentativa, como já foi feito e tenta-se fazer de vez em quando, e impor valores religiosos através do Estado, através da legislação, ela cria uma sociedade hipócrita, cínica, dissimulada. Ah, mas os dias de hoje são terríveis. Mas sempre foram. Sempre foram. O que ocorre hoje à luz do dia sempre ocorreu. Como tudo era proibido, não ficava bem, então o cinismo imperou durante muito tempo. Porque a igreja dormiu, né? Dormiu acolhida nos braços do Estado, né? Favorecida pelas verbas, pelo financiamento, pelas parcerias, né? Pela comodidade institucional de uma garantia de um poder que não é o do Espírito Santo, né? Um poder que é um poder mundano. Marco, mas o que você fala exige muito das pessoas. Eu não exijo absolutamente nada de ninguém. O meu compromisso é apresentar, né, a verdade nos limites das informações e do conhecimento que eu tenho. Né, de sugerir uma maneira de pensar e de agir que não permita jamais que os erros tomem parte da mente e do coração daqueles que creem. E se tomarem, que a pessoa tenha a dignidade de dizer que não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver com a fé cristã. O
comportamento do sumo sacerdote aqui, da elite sacerdotal em Jerusalém, nesses dias do Sinédrio, não representa o pensamento do povo judeu. Boa parte dos judeus aceitaram a Cristo Jesus. Boa parte deles. Mas uma parte maior não aceitou. Mas nem por isso se dispuseram a negar o direito deles à vida ou à existência. Foi um grupo de indivíduos que detinha o poder, que aproveitou um vazio de poder para agir de forma brutal, violenta e criminosa contra aqueles que creem. Marco, mas nós nunca faremos isso. Todos dizem que nunca farão isso. Todos dizem que serão justos, honestos, puros. Porque não está com o poder nas suas mãos, não detém o poder. Que garantias a igreja pode dar de que não abusará do poder se ela receber desse poder das mãos de outros? Não há garantia nenhuma, porque a história mostra no mundo todo, quando se confundiu a autoridade espiritual, as questões espirituais, com o governo, com a política de governo, você cria um Estado opressor. E vergonhosamente, em nome de Deus, em nome da fé, em nome da espiritualidade, em nome dos valores, em nome disso, em nome daquilo. E qual é o problema disso? A consequente reação. Porque a mentira não prevalece por muito tempo. A verdade clama por vir à tona. E quando ela vem à tona, aí você vê toda a distorção de ódio, de ressentimento, de mágoa e de espírito de vingança. A verdade está no Evangelho, a verdade está em Cristo Jesus. Esse jovem aqui, que começou muito mal, tem 2 homens na história da Bíblia que começaram péssimo, que começaram de maneira horrível, que começaram de maneira vergonhosa. Um foi Moisés. Começou matando, queria salvar, mas começou matando. Aí, com medo, matou um servo do faraó, fugiu, 40 anos, aprendendo a obedecer, sendo disciplinado por Deus no trabalho diário, no cuidado das ovelhas e do rebanho. Foi um treinamento que ele teve. Outro que começou péssimo foi Saulo de Tarso. Esse homem nunca esqueceu esses fatos. Nunca esqueceu. Mas Deus nunca esqueceu de Saulo de Tarso. Não estou dizendo que a pessoa pode ir até as últimas consequências e se enfiar num caminho de autodestruição para ser alcançado pela graça de Deus. Eu estou dizendo que a graça de Deus se manifesta salvadora na vida de todo aquele que nele crê. Você não precisa se afundar em absolutamente nada. Você pode confiar em Deus, ser sustentado por Ele e saber que será socorrido por Ele. Mais do que sustentar a igreja, do que proteger a igreja, Deus resgatou, como exemplo para todos nós, de que não há caso perdido. Não há caso perdido. Nós não sabemos, na verdade, como se manifesta o infinito amor de Deus na vida até de pessoas fanáticas, enlouquecidas, furiosas. Mas Saulo de Tarso é um exemplo de que alguém que parece assim irrecuperável, porque ele foi um fanático. Ele era um fanático. Alguém que se apresentava como disposto a destruir tudo que fizesse oposição ao que ele considerava como sagrado, correto e santo. Esse homem foi resgatado pelo próprio Senhor Jesus. Na estrada da morte, na estrada da fúria, na estrada do ódio, na estrada do entorpecimento pelo ódio, pelo desejo de morte, ele foi alcançado por Cristo Jesus. Nós não podemos limitar o amor de Deus às nossas emoções, sentimentos ou convicções político-religiosas, sociais ou econômicas. Nós precisamos, como igreja,
aceitar que todo o poder emana do trono da graça de Deus, que nós vivemos para Ele, pela graça dele nós vivemos e existimos, e as nossas vidas são um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Estevão foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para resgatar alguém que parecia aos olhos de todos uma pessoa irrecuperável, Saulo de Tarso, depois chamado Paulo, o apóstolo Paulo. Muito embora pequeno, um homem poderosamente usado por Deus na missão de proclamar o nome que ele perseguiu, como o único estabelecido por Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te conceda uma tarde abençoada.